Paz e graça, meus irmãos, vídeo novo no canal, e dessa vez faremos um review sobre uma obra de cultura judaica que está em extinção em 2020. Uma obra que teve mais de 175 mil exemplares vendidos só no ano da publicação, mas que agora está em extinção. Acompanhe esse review. Então, pessoal, esse é o livro Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, do Ralph Goen, publicado pela CPAD. Como eu disse, ele teve mais de 175 mil exemplares vendidos, mas em 2020, infelizmente, não encontra-se mais esse material. Nem em site de compras e vendas você vai encontrar esse livro. Quem tem não quer vender. E quem vende, vende 4 vezes, 3 vezes mais do valor que era o livro quando estava no mercado. Falo isso porque eu andei pesquisando em alguns sites, não encontrei esse livro, está esgotado, a CPAD não publica mais. Mas vamos mostrar o livro. É um livro de capa dura e isso eu ressalto muito. A capa dura, ela tem uma durabilidade melhor do que a brochura. A brochura você tem que ter muito cuidado, qualquer coisa arranha, qualquer coisa rasga. Então a capa dura já é um ponto positivo nos livros. É um livro, não é um livro expansivo, mas é um livro que tem 350 páginas, com muitas figuras dos costumes bíblicos. Isso é fundamental. É fundamental você conhecer como era o costume da época, como eram os hábitos da época. Por exemplo, aqui no final ele dá um spoiler do que ele vai falar. Você sabe por que Cristo escolheu um homem carregando um cântaro de água para levar os discípulos à última ceia? Ou por que a mulher samaritana foi ao poço no calor escaldante do meio-dia? Ele vai tratar temas assim, que você lê e talvez por falta de conhecimento histórico e cultural, você não entende a profundidade do texto. Então, nesse livro, ele vai ressaltar todos os hábitos, todos os costumes, a questão das vestes, a questão da alimentação, a questão da tributação, a questão da liturgia, a questão do casamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é o livro por dentro. Ó, com muitas figuras, né? Teve um amigo que me falou assim: Gustavo, eu não gosto muito desse material porque esse material tem muitas figuras. E talvez isso seja um ponto negativo, ele me disse. Se tivesse só a escrita, com certeza esse livro seria um pouco menor e deixaria a desejar para outros. E eu digo que não, eu prefiro ter as figuras para você ter um guia, para você, de repente, que não tem uma noção do que o texto está falando, a figura serve para te dar um norte, como era, mais ou menos. Algumas são figuras mesmo, reais, são fotografias, e outras são desenhos, mas que você consegue entender e entrar no texto. Mostrar o sumário do que ele vai abordar. Ele vai falar do vestuário, das habitações, atividade doméstica, alimentos e refeições, a questão da família, a educação, a agricultura, coletando alimentos, pastoreando, artífices e comerciantes. Aí na parte 2 já ele vai falar das instituições e costumes, como eram as cidades, as aldeias, jornadas. Eu marquei alguns pontos importantes aqui para te mostrar, porque você tem a noção como é. Olha a questão das roupas. Então tudo ele tem informação e logo ele vai mostrar as figuras ou desenhos, que eu acho que isso abre um norte. Ó, eu marquei aqui para te mostrar esse comentário que ele faz acerca sobre sal sobre os pés, que é em cima do texto de Mateus 5,13. Ao ser recolhido da região do Mar Morto, uma parte do sal era boa para salgar e cozinhar, mas a outra havia perdido seu sabor. Este sal, porém, não era jogado fora. Eles o guardavam no templo de Jerusalém
e quando a chuva de inverno tornava escorregadio os pátios de mármore, o sal era espalhado no chão para reduzir o perigo de quedas. Portanto, o sal que perdeu o sabor é pisado pelos homens. Olha essa riqueza cultural que ele mostra. Então, quando você vai ler Mateus 5,13, com esse conhecimento, você já entra no texto, você já tem uma visão melhor do texto. Eu marquei, eu acho que mais 3 aqui para mostrar, para você sentir como é esse livro. Aqui, falando a questão do bode expiatório, em cima do texto de João 1,29. Supõe-se quase sempre que quando João se refere ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava mencionando Isaías 53,7, como um cordeiro que foi levado a um matadouro. Todavia, como ovelhas e bodes são semelhantes, no que se refere à linguagem, ele poderia estar se referindo ao bode expiatório, o bode de Azazel. Jesus tirando os pecados do mundo quando morreu e deixou o mundo. Então, é fantástico esse comentário acerca dessas passagens culturais. Marquei mais 2. A questão, quando Jesus fala de ser estreito o caminho, vinde após mim. Olha a nota aqui em cima de Mateus 16:24. Em nossa cultura, seguir após uma pessoa significa colocar-se numa posição secundária. Mas a frase não tinha esse sentido nos tempos bíblicos. As ruas eram tão estreitas que se 2 pessoas estivessem andando juntas, elas teriam de caminhar uma atrás da outra. Seguir uma pessoa era ir com ela. Diríamos então, se alguém vier comigo, para mostrar como o caminho é estreito. Vou mostrar mais um aqui, eu coloquei aqui para falar. A questão dos sapatos em cima de Êxodo, aquele texto da sarça. Olha a informação que ele dá aqui, ó, quando Moisés é convidado a tirar a sandália dos pés. Quando alguém entrava numa casa, era costume tirar os sapatos, porque de outro modo o pó das ruas e caminho não pavimentado iria contaminar a casa. Se o assoalho era coberto por tapete, estes ficariam arruinados. A remoção dos sapatos era, portanto, marca de consideração e respeito, e desde que não se pode mostrar menos respeito a Deus, tirar os sapatos era um sinal de respeito para com ele. Esta prática continua nos lugares de adoração muçulmanos na sociedade contemporânea. Então, deu para você sentir como é esse material. E infelizmente ele está em extinção. Quem tem, tem. Quem não tem, infelizmente não encontra mais. Porque quem tem não quer vender. Se por acaso acontecer de você ter a sorte de você comprar esse material de segunda mão, que você não encontra mais novo, pode comprar com toda a segurança, sem perigo de se arrepender, porque você vai estar adquirindo um material indispensável para a compreensão dos textos culturais da época, ok? Que Deus abençoe a todos.